É, vamos lá, aula 35, eu resolvi colocar uma foto extraída na internet, tá? De uma fratura, tá? De um elemento rotativo. Então, só para ilustrar que nós vamos falar sobre o assunto inicial dessa aula, tá? Eu vou começar a falar sobre eixos e árvores, tá? O conceito de um dos dois. Basicamente, o que são eixos? São elementos fixos que não rotacionam, é, ou melhor dizendo, né? São elementos que não são tracionados, né? Melhor dizendo, elementos que não são tracionados e que tem lá nas suas, por exemplo, né, nas suas extremidades, rodas, polias, por exemplo, até mesmo engrenagens, tá? Então, esses são os eixos, tá? São diferentes das árvores, né? Em que os elementos que dependem das árvores, eles rotacionam junto com eles, tá? Por exemplo, os balancins, né? Também chamado de árvore do comando de válvulas. Virabrequim, também chamado de árvore de manivelas. Tá? Por quê? Porque os virabrequins, ou árvore de manivelas, são conectadas às bielas, que são conectadas aos pistões. Também porque existem algumas máquinas a vapor, né? Sistemas acoplados aí à geração de vapor, como de locomotivas, que tem o conceito lá de pistão, biela e manivela. No motor não tem a manivela, na verdade tem, né? Mas aí o virabrequim, né? Faz o papel das manivelas. Então, assim, os elementos rotativos, né, no caso das árvores, por exemplo, elas podem sofrer colapsos decorrente à fadiga intensa. Por quê? Se for pensar, por exemplo, né, no que acontece nos veículos, né, as árvores, né, elas podem sofrer colapso decorrente aí à variação da rotação, né, aceleração ou frenagem, e simplesmente pelo fato de estar ligando ou desligando, né? Principalmente ao ligar, porque ao ligar, né, vai sair do zero e vai, e dentro de pouco tempo, entrar numa rotação bastante alta. E aí é natural que gere uma fadiga, que fadiga nada mais é do que esforço cíclico. Uma coisa, só para fazer um negócio aqui que agora que eu lembrei, mas eu vou falando aqui. Cadê? Agora. Bom, deixa eu ilustrar aqui, deixa eu ver se está tudo bem. Tá tudo bem. Vou apresentar de novo. Então, a diferença entre os eixos e árvores, né, que as árvores elas são rotacionadas junto com os elementos ao qual ele vai transmitir o movimento, por exemplo, engrenagens, rodas, polias e também cames, né, mais para frente falar sobre isso, acho que no próximo vídeo, provavelmente. E o principal esforço que é submetido é o esforço de fadiga. Então, a foto que vocês estão vendo logo aqui atrás, vou até parar de compartilhar aqui, a foto que vocês estão vendo até aqui atrás é de uma árvore que ela sofreu um colapso. Tá? Por quê? Porque é um elemento rotativo. Então, numa rotação, né, ao sofrer fratura decorrente à rotação, a torção, né, porque a fadiga nesse caso é torções cíclicas, e se tratando de material dúctil, ele vai sofrer uma fratura mais reta. Se fosse um material mais frágil, ao rotacionar, ele geraria uma fratura bem mais em diagonal. Onde eu quero chegar? A grande maioria dos eixos, a grande maioria das árvores elas são feitas, né, compostas de materiais como aço carbono, ferro fundido, aços ligados como o inoxidável, né, que possui principalmente níquel e cromo, e também tem alguns materiais, né, com elementos de ligas visando aumentar a resistência mecânica, resistência à ruptura também, né, como o manganês e o nióbio, por exemplo. Então, esses materiais dúteis, como o aço carbono, entre esses que eu falei, né? Com exceção de aços com alto teor de martensita, né? Que sofreram por tratamentos térmicos, né? Como a têmpera, são materiais frágeis, né? Então, no caso desse exemplo aí da ilustração, é um exemplo de material dútil, né? E que ao torcionar, ele gerou uma trinca como essa aqui, uma trinca mais reta. Agora, se fosse um material extremamente frágil, até mesmo, por exemplo, aço carbono submetido à criogenia, uma temperatura extremamente baixa, ele geraria uma fratura mais frágil, né? E numa torção geraria uma fratura mais diagonal.
É só pegar, por exemplo, um pedaço de giz. Se você aplicar uma tração, ele vai quebrar mais reto. Se gerar uma torção, ele vai quebrar bem na diagonal, um corte bem irregular. Agora, por exemplo, material dúctil. Quando você vai submeter o esforço de torção, ele vai quebrar dessa forma. Já de tração, vai formar um pescocinho e a trinca vai ter um diâmetro menor do que o diâmetro do próprio corpo de prova. Tá? Vamos lá. É como numa foto que eu vou mostrar agora. Rapidinho. Opa. Eita, agora está mais difícil. Só um momentinho. É que nessa foto aqui, né? Por exemplo, fratura dútil, né? Caso aí de tração, né? Fratura dútil forma um pescocinho, fratura frágil já não forma um pescoço, né? Agora, se tratando de torção, né? Vou colocar aqui fratura torção, uma foto qualquer aí, né? Só para reforçar, né? Porque nós estamos falando de, eita, vamos colocar aqui árvore. Tomar muito cuidado do que coloca, né? Também não tem nada a ver, né? Vou colocar aqui aço, pronto, aí vai. Então, né? Aí vendo algumas fotos aqui, né? Por exemplo, aqui a foto de fadiga, fratura final, né? Uma fratura mais irregular, como essa aqui, por exemplo. Tá? Mas, então, por exemplo, um elemento bem frágil, né? Um aço bem frágil, com a torção ele gera uma fratura mais irregular. Fratura dútil apresenta o que está aparecendo aqui atrás. Tá? Eu não vou entrar em detalhes, né? Mas assim que se comportam algumas fraturas. Vamos lá, vou apresentar. É inevitável, né, falar sobre eixos e árvores juntos, né? E esse vocabulário, assim, também é uma diferença dessas palavras em outros idiomas. Axle, que é eixo em inglês, shaft, que é árvore em inglês. E aí você pensa, árvore, né, o homônimo, né, uma planta, né? Desculpa, um tipo de vegetal. No espanhol e no italiano também. Albero, no italiano, arbor no espanhol. Então é natural que haja essa confusão. Alguns eixos e árvores, né, eles têm lá conexões com engrenagens, manivelas, polias, né, nas extremidades ou em pontos intermediários aí desses elementos. Eles podem ser vazados ou maciços, né? Independente de ser vazado ou maciço, ele pode ser liso, ele pode ter irregularidades aí com variações de diâmetro, horizontais, cônicos, com ponta estriada, com ponta rosqueada, ponta quadrada, enfim, né? E geralmente compostos de aço carbono, ferro fundido, aços ligados como inoxidáveis ou com manganês. Estou falando muito do nióbio também para aumentar a resistência mecânica. O que vocês podem ver nessas representações gráficas, né, do lado esquerdo, em cima, por exemplo, uma engrenagem conectada à outra, né, por exemplo, uma árvore embaixo, com uma árvore em cima, essa árvore de cima conectada aí pelo menos com 4 mancais e tem um acoplamento no meio do caminho. E o embaixo, né, tem o conjunto de elementos mecânicos, né, onde as árvores elas estão perpendiculares, né, transversais. Aí necessita de engrenagens cônicas, que é um recurso que eu vou falar no próximo vídeo. Bom, sempre quando há uma alteração de diâmetro, né, um mecânico lá vai usinar a peça, né, vai formar chanfros, até degraus, né, visando aí diminuir tensões nesses pontos, tá? Diminuir risco de trincas. E embaixo, né, a representação gráfica, ela mostra que é um elemento que tem um furo. Aqui o furo, né? E a ponta aqui do lado direito é uma ponta rosqueada. Aqui em cima, por exemplo, tem um rasgo de chaveta, uma superfície cônica, e a parte de baixo aqui do lado esquerdo tem uma ponta rosqueada, né? E também tem no lado direito um furo, tá? Inclusive com rosca na sua entrada, tá? Eixos árvores flexíveis, né, que é muito comum em motos, bicicletas, posicionamento de freio, embreagem, no caso de moto, mas também encontra-se cabos como esse aí, né, eixos árvores flexíveis, não, mas já dentro do carro a gente, nós não vemos, né, mas é para acionar o freio de mão, tá bom? O termo muito comum, né, às vezes usa-se o termo árvore ou também eixo árvore. Tá? Talvez seja por isso que é muito comum falar, né, nos carros ter os eixos, eixo traseiro e eixo dianteiro. Né? Na verdade, faz mais sentido. Qual o nome certo?
Se for pensar, por exemplo, no eixo, a grande maioria dos carros, né, o tracionamento se dá para as rodas da frente. Então, o que tem nas rodas da frente, na verdade, é uma árvore. Ao passo que atrás tem o eixo. Tá? Por quê? Porque se for pensar um carro convencional, sem tração nas quatro rodas, né, sem propulsão traseira, que é a grande maioria dos veículos leves, né? Então lá atrás é um eixo. Por quê? Porque não se dá o tracionamento na roda no eixo traseiro. O eixo traseiro acompanha as rodas apenas, tá? Então, por exemplo, carrinho de rolimã. Carrinho de rolimã, tudo bem, né? Que são rodas independentes, mas se quisesse colocar um eixo, poderia colocar o eixo e nas suas extremidades os rolimãs, né? Os rolamentos usados. Bom, aqui vocês estão vendo uma foto que eu também peguei na internet de um virabrequim, onde é acoplado 3 bielas, tá? Então tem acoplar uma biela numa superfície aqui que tem esses 2 furos, aqui no meio e outro aqui na extremidade. Isto é um virabrequim de um carro mais moderno de 3 pistões, né? Virabrequim, também chamado árvore de manivelas, tá? Porque esses degraus que tem aqui no virabrequim, eles representam como se fossem manivelas. Como, por exemplo, numa locomotiva, né? Que tem a roda, biela e manivela. E a superfície do virabrequim, ela conecta as bielas que conectam aos pistões, tá? Os carros não tão modernos assim como o meu caso, tem 4 cilindros, tá? Como esse aqui, por exemplo. Em caso de 4 cilindros, né? Como a grande maioria dos motores são de 4 tempos, então é natural que um pistão esteja em admissão, outro compressão, outra explosão, outro escape. E como são 2 voltas para efetuar os 4 tempos, então, uma forma bem simples, né? Pode dizer, por exemplo, que o pistão Deixa eu pensar. Um pistão está no grau 0, o segundo pistão está no grau 180, o terceiro pistão está no grau 360 e o quarto pistão está no grau 540. E dando 2 voltas vai dar 720 graus. Tá? Pode pensar dessa forma. Então o pistão provavelmente vai estar, provavelmente não, né? Vai estar em algum momento, provavelmente, admissão, outro em compressão, outro explosão, outro escape, mas sabe-se que tem, se for fazer um estudo mais aprofundado, né, nem todos esses 4 tempos possuem tempos exatamente iguais. Essa é uma longa história, não vou entrar em detalhes aqui. Mas uma coisa é certa, a relação entre o outro, um está na frente ou atrás do outro em 180 graus. Então, vamos supor, um pistão está 0 grau, outro está 180, outro está 360, outro está 540. Agora, se for pensar em 3 cilindros, aí vamos supor, um está em grau 0, outro está em grau 240, outro está em grau 480. É isso mesmo, 3 pistões. Um grau 0, outro grau 240, outro grau 480, e o grau 0, né, que é a mesma coisa que grau 720. Tá? Sabe-se que há motores, a grande maioria dos motores são em linha, né? Se é um motor de 4 cilindros, então é linha no mesmo virabrequim. Aí tem aqueles motores em V, né? Cilindros em V, um só virabrequim conecta os pistões tanto do lado do V quanto do outro lado do V. Bom? Por exemplo, motor de 5 cilindros, né? São motores aí mais potentes, mais antigos, na verdade, né? Até onde eu sei. Aí vocês estão vendo aqui o virabrequim, a biela que está entre o virabrequim e o cilindro. Tem algumas bielas, como no caso dos veículos é normal, né? Que tem a parte de baixo e a parte de cima da biela que estão conectadas por meio de parafusos, né? E aí tem os pistões com os anéis, tá? Alguns, boa parte deles são de 3 anéis, tem alguns de 2 anéis. Até mais para frente explico para vocês a importância desses anéis. E esse aqui é exemplo de virabrequim, também chamado de árvore de manivelas, que tem, embora a linha axial é reta, né, mas ela é toda irregular. Por quê? Porque a um determinado momento o pistão está numa posição, outro momento o pistão está em outra. Tá? E ela é de certa forma programada, né, para que tenha uma diferença em graus exato proporcional ao número de pistões. É só pegar lá, aqui é 5 cilindros, 720 dividido por 5,
que vai dar 720 dividido por 5, vai dar 144 graus. Então, o primeiro pistão está no grau 0, o segundo pistão no grau 144, o terceiro está 288, assim por diante, até voltar ao primeiro, seria 720 graus, que é a mesma coisa que grau 0. Isso em meu motor de 4 tempos, né? Motor de dois tempos e uma rotação só, né? Que é motores mais antigos. Bom, quando eu falo, né, de árvore do comando de... Desculpa, árvore de manivelas, né, o virabrequim, é natural, né, que o virabrequim seja uma estrutura física rígida, uma peça única, pesada, embora única. Aí vocês estão vendo que as pontas aqui, ponta cônica, tem uma ponta estriada, né, do lado direito, cônica do lado esquerdo, tem até uma engrenagem aqui no meio do caminho, né, entre o primeiro e o segundo pistão. Tá? Como trabalha com rotações bastante altas, né, então é necessário passar por um processo de lubrificação. Então, toda vez que o motor está em funcionamento, a lubrificação está em desenvolvimento, né? Então, a lubrificação alcança o virabrequim, os pistões, as bielas e também os balancins, né, na parte de cima, né? Porque lá em cima, no cabeçote, tem lá a árvore do comando de válvulas, a trilha das próprias válvulas e os componentes como seguidores, molas, cames, né? Embora os cames estejam unidas, né, nos balancins. Aí o que acontece? Fala-se muito nos avanços tecnológicos dos motores visando a eficiência energética, né? Vou mudar um pouquinho de assunto aqui, porque desde a década de 70, década de 80, quando houve aumento substancial do preço dos derivados de petróleo, devido às crises do petróleo, a indústria automotiva se preocupou em aumentar as pesquisas no ramo da eficiência energética. E vocês podem ver notáveis diferenças, né? Por exemplo, entre carros beberrões da década de 70, que tem muito ruído, muito estilo, muito bonitos, né? Tem até entusiastas aí por aí afora, mas não são econômicos. E também uma potência nem sempre alta. Então, às vezes, você encontra aí um carro que bebe o dobro, mas possui uma potência até menor. É se eu comparar carros novos com carros antigos. Atualmente, né, estou fazendo esse vídeo de 2021, né, os carros 1.0 já estão conseguindo alcançar aí a casa de 105, 110 CV, cavalos vapor. Ao passo que os carros de 2012, por exemplo, como é o meu caso, o motor 1.0, 74 CV. Então, houve uma evolução considerável na potência com a mesma cilindrada. Motores 1.0 são aproximadamente 1.000 cilindradas. Para quem não sabe, cilindradas é a soma dos volumes das câmaras de combustão quando o pistão está logo aqui embaixo, no ponto morto inferior. Tá? Então, é a soma dos volumes máximos da câmara de combustão. Então, motor 1.0, 4 cilindros, então são 250 ml para cada. Só que aí chama de 250 cc para cada, né? Cilindradas. Então, para as mesmas cilindradas, as potências aumentaram. E se comparar o consumo de combustível, né, claro que os carros estão mais econômicos. Por quê? Porque têm sido adotadas várias tecnologias visando o quê? Não apenas aumentar a eficiência de conversão da energia química e energia mecânica dentro do motor, mas também houve avanços do lado de fora. É natural que haja estudos para melhorar a aerodinâmica, diminuindo o atrito, né, do carro com ar, diminuir o atrito dos pneus, né? Então, tem pneus mais eficientes, diminuir o atrito dentro do motor, pistão com cilindro, tá? Novas tecnologias, né, de lubrificantes, visando direto ou indiretamente aí o aumento da eficiência energética. Vamos falar indiretamente, diretamente não. E além dos outros recursos, como comando variável de válvulas, mais para frente comento melhor, injeção direta, né, alteração da posição, né, da injeção, né, do combustível, né, nas proximidades aí da câmara de combustão, e ainda não muito consolidado, apenas alguns modelos de carros de luxo, alteração da taxa de compressão. Por quê? O curso, né? O curso do pistão, ele é fixo. Então, o ponto morto inferior, ponto morto superior nunca mudam. Porque nós estamos falando de uma estrutura rígida, uma peça só que é o virabrequim, né?
E mesmo tendo bielas, pistões e anéis, né, a quantidade de peças é bastante pequena. Aí o que acontece? Existe uma tecnologia que permite alterar o percurso do pistão, alterando, por exemplo, o ponto morto inferior. Aí nada impede de desenvolver, aplicar um mecanismo especial. Por exemplo, em vez de ter uma peça simples, né, uma biela, que tudo bem que a biela é dividida em duas, né? Tem a parte de baixo, a parte de cima, que são conectadas por parafusos. Mas nada impede de dividir essa parte de cima da biela em duas, aí tendo um mecanismo para ela deixar ou totalmente reta ou deixar, como é que se fala? Ela conectada, né? Tem algum parafuso no meio do caminho, enfim, para permitir essa flexibilidade. E tendo essa flexibilidade, você altera o ponto morto superior ou o ponto morto inferior, alterando a taxa de compressão. Mas para que eu quero isso? Eu estou falando muito, né, algumas aulas, né, sobre o conceito de torque. Todo mundo sabe, torque é uma unidade física que é força vezes comprimento. E os motores a diesel, por exemplo, elas possuem um torque maior que os motores ciclo-Otto, etanol e gasolina. Por quê? Porque o percurso do pistão dentro do cilindro, o percurso é maior. Então, o percurso do motor a diesel é bem maior do que o percurso do motor apenas a etanol, que é maior do que aqueles que é motor apenas a gasolina. Então, a taxa de compressão do motor a diesel é em torno de 20, 22 para 1. Claro que depende muito do modelo do carro, do veículo, né? Do etanol, apenas a etanol em torno de 11, 12 por 1 e apenas a gasolina 8, 9 por 1. E claro que isso depende das características, isso é devido às características de cada um dos combustíveis, mas a grosso modo é isso. Por que às vezes você coloca lá o etanol, você tem um arranque maior? Pelo menos o arranque do etanol, porque o etanol ele oferece, mas fala, uma ação súbita maior, e fazendo as devidas comparações, né, o motor apenas a etanol possui uma taxa de compressão maior. Então, a indústria automotiva buscou aproveitar as particularidades de cada combustível. E motor flex, ela possui uma taxa de compressão intermediária, né, entre etanol e gasolina, em torno de 9, 9,5. Talvez, nem sei se chega a 10 por 1. A vantagem do maior torque, maiores acelerações, e o veículo pode transportar mais carga. Por isso que não se vê por aí motor de caminhão ciclo-Otto, né? Motor de caminhão a gasolina ou etanol. Dizem que antigamente tinha, muito antigamente. Agora não se fala mais disso, pelo menos nunca ouvi falar. Então, existe um mecanismo, assim, é possível aplicar um mecanismo para alterar a dimensão da biela, porque a biela é uma peça, pelo menos a parte de cima, né? É uma peça rígida. Você pode colocar um mecanismo, né, para permitir um dobramento, e ao dobrar as duas partes de cima da biela, tendo um componente aí permitindo essa movimentação, ela altera o percurso do pistão. Então, por exemplo, ele esticado, você pode promover aí o maior deslocamento possível, e ele dobrado, promover um deslocamento menor. Tá? Então, é isso que acontece. Mas para que isso? Então, às vezes, por exemplo, no Japão, né, desenvolveram uma linha de veículos, né, permitindo uma alteração do percurso do pistão, né, uma alteração da taxa de compressão. Para quê? Em situação que você quer um carro mais esportivo, você vai consumir mais combustível, mas você vai oferecer uma taxa de compressão maior. E na forma mais econômica, andando mais devagar, uma taxa de compressão menor. Tá? E também você pode desenvolver um comando, uma alteração da taxa de compressão quando você quer trocar de combustível. Por exemplo, os carros flex seriam mais econômicos se tivesse uma alteração da taxa de compressão. Mas não tem, a taxa de compressão é fixa, né? Por que existe a sonda lambda, que detecta, né, no escapamento, né, se está consumindo etanol, gasolina, pela quantidade de oxigênio? A sonda lambda permite alterar as características, né, da injeção do combustível no pistão, no cilindro, desculpa. Então, a sonda lambda, ao detectar uma presença maior ou menor do etanol da gasolina, ela vai alterar o comportamento da injeção do combustível lá no cilindro. Tá? Então, você poderia alterar
a taxa de compressão de acordo com o tipo de combustível, maior etanol, menor gasolina, ou alterar de acordo com a forma como que você quer manusear o carro, de uma forma mais suave ou de uma forma mais esportiva. Quando eu falo forma mais esportiva, por exemplo, quando você precisa, numa pista única, ultrapassar um caminhão cegonha, né, que é um caminhão grande, ou aqueles caminhões lá, Romeo e Julieta, para transportar cana, madeira, ou tremiões, né, que são 3 carrocerias, né, enfim. Tá? Mas é uma tecnologia muito cara, provavelmente, é por isso que praticamente não tem nos carros. Mas existem alguns avanços significativos que tem muitos carros, como o aperfeiçoamento dos turbos, né, das turbinas, e comando variável de válvulas, injeção direta, motores com bloco de ligas especiais de alumínio, porque alumínio é mais leve que o ferro, que as ligas ferrosas. E é isso, tá? Aí uma demonstração, né? Não está muito claro, mas é um motor em V6, tá? 3 pistões para cada lado. E do outro lado aqui, ela já está mais para o lado da transmissão, aqui do lado direito, o lado esquerdo tem uma polia que conecta aí as correias a correia dentada, né? Embora que seja mais para correia de acessórios, tudo bem, né? Porque tem alguns verabrequins que tem algo não, desculpa, né? Todos, né? Tem 2 polias, uma para correia deitada, outra para correia de acessórios. Motor em V, no caso aqui são 6 cilindros. Vocês podem ver que é um virabrequim só. Aqui embaixo tem lá umas polias, né? Do outro lado aqui, que essa roda ranhurada aqui, na verdade, isso aí é o que chama de volante, tá? Que ela absorve cargas em milissegundos, tal, ele traz para gerar um certo equilíbrio no fornecimento de energia para as rodas. Tá? Porque mesmo com uma sincronia perfeita, com o motor no ponto, há uma pequena variação, né, em questão de milissegundos, né, do fornecimento de energia do virabrequim, porque a energia vai do virabrequim para a transmissão e depois a transmissão para as rodas. E no meio do caminho tem o volante, né, que em inglês chama flywheel, que nada mais é do que o elemento rotativo de armazenamento e liberação de energia, no caso, energia instantânea. Quando tiver recebendo energia demais, ela absorve. Quando tiver faltando, quer dizer, quando tiver o motor fornecendo energia demais, ela absorve. Quando de menos, ela libera para a transmissão. Tá permitindo aí um fornecimento mais homogêneo, né, da energia para a transmissão e depois para as rodas. Que vocês podem ver aqui todo o conjunto, né? Virabrequim, pistão com suas bielas, os pistões com seus anéis, né? O volante, né? Chamado de flywheel, aqui em cima. Aí tem 4 balancins, né? 2 de cada lado, né? 4 árvores do comando de válvulas. Como são 6 cilindros, a impressão que dá é que a cada cilindro são 4 válvulas, né? Então são 24. Tá? 12 de admissão, 12 de escape, e a cada válvula tem lá seus seguidores e suas molas, né? Já antecipando, né, essas árvores elas possuem cames, que são elementos rotativos para promover movimentos alternativos, tá? Como no caso aqui. E além das próprias correias ou correntes, né, que os acionam. Aí, exemplo de motor em linha de 6 pistões, tá? E aí, exemplo de árvore de manivelas aí, de apenas um pistão, que é muito comum em motos, e também existem elementos bem menores, bem mais simples do que dos carros, mas para compressor de sistemas de refrigeração como a doméstica. Porque a refrigeração doméstica, os compressores são munidos de pistões. 1, 2, 3, 4, não sei, mas é um sistema assim que faz o serviço inverso do motor do carro, né? Porque o motor do carro, o que é que acontece? O pistão aciona o virabrequim. No caso de sistemas de compressão, o pistão é ao contrário. O motor elétrico que aciona o virabrequim que aciona o pistão. Tá? Aí os materiais, né? Geralmente aço inox, aço carbono, ferro fundido, e que a impressão que dá que essa biela aqui é de bronze, tá? Pela cor. E aí vocês estão vendo, né, que a biela aqui nesse caso bom, aqui tudo bem, tem um anel que é uma peça só, né? Mas o que para acoplar, que é o virabrequim, tem que ter de um lado e de outro, né? Para encaixar. Tá? E depois unir a parte de baixo, a parte de cima da biela. Vamos supor que isso aqui é a parte de cima, a parte de baixo não aparece e conecta para parafusos. Manutenção de virabrequim. Bom, o que acontece? Quando eu falo em veículos,
quase nunca se fala de manutenção do motor. A única coisa que fala é trocar o óleo e trocar o filtro, né? Então, às vezes, por algum motivo, é necessário avaliar o motor. Abre, tira o cabeçote, se necessário, abre até o cárter aqui embaixo, e aí, por exemplo, tá verificando a circularidade da pista, de uma das pistas onde encaixa a biela no virabrequim. Aí, por isso que foi introduzido o relógio comparador da forma como ela está. Da forma como ela está, você gira o virabrequim e verifica o ponteiro do relógio comparador, que geralmente é um um material bem sensível. Aí, se você girar e não movimentar o ponteiro, praticamente não movimentar, é sinal que a pista para onde acopla a biela ela está bem redonda. É uma forma. Ou também você deslocar na lateral o relógio comparador para ver se ela está com retilinidade de um lado para outro dessa pista aqui onde se acopla a biela. E vai verificando, né, uma por uma. Se necessário, passa por uma retífica, enfim. Tá? Os desenhos aqui, né, que, bom, já falei tanto de motor, isso aí já não, eu acho que já está bem mais fácil de compreender, né? Embaixo aqui o virabrequim, que aciona o comando de válvulas aqui, os balancins aqui em cima, por meio aqui dando exemplo corrente. Porque a maior parte dos carros, o acionamento se dá por correia dentada, mas tem alguns que é por corrente. E as correntes, eles são elementos irregulares e por conta da geometria delas, né, permite também um sincronismo, porque as correntes geralmente são conexões por elos. Pode ser aquele elo, letra O, ou meio tendendo oval, ou como que algo parecido com as correntes de bicicleta, em que a irregularidade da superfície permite encaixar com as polias, tanto em cima quanto embaixo, permitindo o quê? Sincronismo. Aí dizem, né, que as correntes elas resistem mais, pelo menos na teoria, resistem mais que a correia dentada, só que as correntes são mais caras, elas estão em veículos mais caros, mas dizem que tem uma manutenção mais barata, durabilidade maior. Mas como são feitos geralmente de materiais metálicos, os elos são metálicos, pode haver um desgaste maior entre a corrente e as polias, e aí é necessário passar por lubrificação. Caso da correia dentada, não. Borracha não tem lubrificação. A borracha da correia dentada, né? Não estou querendo generalizar. Do lado direito, né, tem lá o comando de válvulas, o balancim, que aciona os seguidores, né, convertendo movimento rotativo e movimento alternativo, no caso de abertura e fechamento, e você aperta, né, o seguidor para descer, automaticamente ela sobe por conta das molas. Tá? Bom, vamos lá. Aí outros exemplos, né, de árvores, né, do comando de válvulas. Aqui em cima, lado esquerdo, vocês estão vendo aí, tem aparentemente uma, duas, três. Eu não sei, tá meio esquisito aqui, mas se for pensar numa pintura mais dourada, né, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, parece ter 8 válvulas, né? Mas isso não importa. Desculpa, 8 válvulas não, 8 cames. Cames são esses elementos, né, de seção acionados por rotação, mas ele tem formato de gota. Por que tem esse formato de gota? Porque a ponta aciona o seguidor, que ela vai para baixo, e quando essa ponta sai do seguidor, o seguidor volta ao normal graças à mola. Tá? De alguma forma, a mola aplica-se uma carga nela e depois ela volta ao normal, estando em repouso. Tá? E a foto de cima aqui do lado esquerdo é o cabeçote, quer dizer, tanto de cima quanto em cima, tanto na esquerda quanto na direita. E aqui o acionamento se dá por corrente. Vocês estão vendo aqui que tem 4 fileiras de elementos, né, não sei se pode ser elos, né, mas de chapinhas, né, em que tem uma geometria específica, a qual permite conectar com ai, caramba, com as polias. São polias dentadas. Então, vocês estão vendo aqui 2 balancins. O que mais? Outros exemplos também. Tá? Então, sobre este árvore, mais ou menos isso, dando os principais exemplos aí, no caso dos virabrequins e dos balancins, mas também tem os eixos, né, por exemplo, para transportar
desculpa, para transportar, para transmitir movimento, por exemplo, do motor elétrico para uma bomba d'água. E aí elas são acopladas, são unidas por acoplamentos, tá? Correntes. O que são correntes? São elementos também de transmissão de carga. Tem várias funções, como essa aqui do lado, como essa aqui, né, que é transmissão de movimento por virabrequim para o comando de válvulas. Mas também tem correntes, né, usadas para içamento, transporte de cargas, né, movimentos verticais, movimentos horizontais, por exemplo, ou movimentos cíclicos. Como vocês estão vendo esse conjunto aqui de rodas, né, que está aqui embaixo, rodas dentadas, né? Não estou falando de engrenagem, né? Engrenagem é quando há conexão entre os dentes. E aí, dando exemplo, algo que se vê, por exemplo, nas bicicletas. E aí que tá, né? Que é o exemplo mais comum são exatamente as bicicletas. Algumas dessas coisas que estão vendo aqui em cima, ao lado direito, são usadas para bicicletas, né? A vantagem, elas podem passar por manutenção. Se tem alguma falha, tal, troca uma das peças. Embora o tempo, muitas vezes o tempo gasto é grande, né? Às vezes nem compensa fazer manutenção elo por elo, às vezes vale a pena jogar fora e comprar um novo. Agora, manutenção em correia não existe. Der o problema na correia, quebrou um dente, já era, joga fora. Você não vai colar dente quebrado. Corrente dá até para fazer manutenção, sim. Geralmente são feitos de aço inox, aço carbono, com resistência à corrosão e, por que não, né, resistência à abrasão, resistência à fricção, tá? Pode-se até pensar em resistência à fadiga, né, que nem os eixos, tá? E a vantagem, por exemplo, dessas correntes ser feitas de várias peças, né, como falei, né, manutenção mais simples, né, você pode trocar os elos, né, essas chapinhas, enfim, até mesmo as peças que conectam, né, as chapinhas, e esses pequenos cilindros, né, e também, né, uma distribuição de carga melhor. Então, por exemplo, uma aplicação muito grande de carga no ponto, dificilmente ela vai transmitir para os outros. Que nem, por exemplo, ao contrário da correia dentada, né, que a correiteira, ela sente. Tem vários tipos de correntes, né, de acordo com as suas geometrias, né, desde uma corrente mais simples, como a do lado esquerdo, que é usado aí para içamentos, por exemplo, para transporte de carga. Tá? Tem, por exemplo, algumas correntes são unidas por cujos elos não, cujas estruturas, né, são unidas por cupilhas ou por pinos, né? Por pinos encaixados com uma leve interferência, tá? Essas chapas, né, por exemplo, nas representações gráficas de cima, são paralelas, né, unidas formando linhas em duas, ou linhas em 4, 6 ou até mais, como vocês podem ver na foto de baixo à direita. Também existem correntes, né, para transporte de carga, né, mas isso é muito menos comum. E também existem algumas correntes com elementos tal, exatamente para se fazer a função de corte, como por exemplo as que tem motosserras. Tá? Algumas correntes aí para transporte usadas, né, para transmissão de movimento, tá? Para correias transportadoras, por exemplo, tá? O auxílio no transporte de cargas. E também, da mesma forma que a grande maioria dos elementos de máquina, você pode escolher de acordo com a rotação, o critério de seleção de uma corrente, entre um conjunto, né? Você pode selecionar pela rotação, vocês estão vendo aqui nesse gráfico de log, que vai desde um RPM até 2000, ou também pela carga, né? Está vendo aqui potência em quilowatt. Aí tem a configuração, tipo de corrente, tripla, dupla, simples, e a partir daí você escolhe os modelos, que vai de 40, 50, 60, até o número 240. Tá? E aqui os números do lado, o número de dentes da roda dentada menor. Menor. E quando falo em correntes, né, eu posso lembrar daquela tecnologia, né, de alteração de marcha de uma bicicleta. Então, por exemplo, numa bicicleta, ela tem lá a roda maior e a roda menor. Né? Se for uma bicicleta simples e uma marcha só, a roda maior, né, a roda dentada maior, ter lá, né, os pés de vela, que chama, né, que é onde você aplica a carga, né, com os pés, né, e vai efetuando o movimento de rotação. Rotaciona essa roda maior, que a corrente transmite movimento para a roda menor, né? Uma rotação maior que transmite o movimento para a roda traseira, e a roda dianteira serve apenas como apoio.
né? E aí, essa tecnologia aqui, acho que todos vocês conhecem, né? Ela permite alterar o percurso da corrente, estão vendo que é o sistema em que o acionamento das marchas se dá para o conjunto como se fosse um pistão com mola. E no final das contas, serve para quê? Para alterar o percurso da correia, né? Aumentando ou diminuindo o seu percurso na roda dentada menor, né? E com isso você aplica um maior esforço ou não. É que nem no carro, por exemplo, você aplica um certo esforço, uma baixa rotação, não, desculpa, uma alta rotação, baixa velocidade quando você está subindo, né? Ou ao contrário, quando está descendo. Quando o contrário que você está descendo, você vai aplicar um esforço nas pernas menor, né? Então, por exemplo, numa bicicleta, né? Às vezes, eventualmente, você tem lá bicicleta de 18 marchas, 21 marchas, por quê? Porque tem uma sequência de várias rodas dentadas na frente e várias rodas dentadas atrás. Por exemplo, na frente tem lá, se não me falha a memória, 6 rodas dentadas na frente e 3 atrás. 6 vezes 3, 21 marchas, né? Porque pode ter a alternância, né, das correntes em cada uma das rodas. Tá? Por exemplo, quando a corrente está passando por uma roda lá na frente, né? Justamente naquela roda que tem um diâmetro maior, e atrás justamente no diâmetro menor. Você consegue, com poucas voltas no pé de vela, muitas voltas na roda traseira. Isto é, com pouco esforço você andar bastante rápido. Agora, numa subida, você precisa aplicar uma marcha tal, né, para você conseguir efetuar a subida, né, mesmo que indo bem devagar. Indo bem devagar, mas você acaba gastando muita energia, né? Então, sabe-se, né, que a aplicação de marcha é que nem marcha de um carro, você vai alterando de acordo aí com o esforço aplicado nas rodas, né? Principalmente se tratando de subidas, né? A não ser que você queira andar bem rápido ou bem mais devagar, você aplica marchas diferentes também. Mas o interessante, né, no caso da bicicleta, ter lá as rodas dentadas na frente, as de trás. Por exemplo, se tiver 6 na frente, 3 atrás, 6 vezes 3, você consegue 21 opções de marchas, não, 18 opções de marchas diferentes. 7 vezes 3, no caso, 21 marchas, né? Vai depender do modelo de bicicleta. Tá? Aqui vocês estão vendo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Parece que aqui tem, por exemplo, 11 rodas, né, de diâmetros diferentes, aqui no exemplo do lado esquerdo, né? E aqui como é que ela é montada, também chamado de camo Shimano, né, que é o nome comercial, né, para alteração das marchas. Mas o importante é saber o quê? Que a alteração das marchas se dá para alteração do percurso da corrente nesta área aqui, onde tem essa roda dentada. Vocês estão vendo aí, tanto na foto da direita, quanto na representação gráfica à esquerda, né? E essa alteração, né, da posição dessa roda deitada menor se dá pelo mecanismo aqui embaixo, que tem molas, enfim, né? Pela alteração do percurso. É a conversão do movimento alternativo e movimento rotativo. Ainda dá tempo? Vamos falar de cabos? Os cabos, né, em geral, servem para içamento, mas também tem outras funções como função para esticar, para adquirir uma fixação na estrutura, em alguma estrutura. Então, por exemplo, os elementos mais comuns são os aços, mas também tem de sisal, tem de cânhamo, fibras vegetais e também fibras sintéticas, como nylon. Os mais comuns são de aço, por quê? Porque eles permitem cargas maiores de içamento, de puxar, né? Então, e também de esticar. Você pode até fazer cabo de aço de outros materiais, como alumínio, por exemplo, que são mais leves. Só que o aço, ele é muito usado por quê? Porque o ferro, né? Ele tem uma propriedade, né? Que é chamado... ele aumenta. É uma propriedade que não tem em outros materiais, até onde eu sei. Mas o ferro, ele tem uma propriedade que, você aplicando um encruamento, ele aumenta a resistência mecânica. O que é encruamento?
tensionamento a frio, deformação plástica a frio. Ao deformar plástica, ao aplicar uma deformação plástica, aumenta a resistência ao colapso. Olha só que curioso, é uma característica dos materiais ferrosos em geral, incluindo os aços. Porque, se não me engano, 80% dos materiais ferrosos no mundo são aços. Então, vocês estão vendo que como é que é a produção do cabo de aço? Primeiro faz o fio bem fino e depois une vários fios entrelaçando uns aos outros, formando cabos menores. E aí, para formar cabos menores, você vai entrelaçando os cabos menores um por um. Aí vocês estão vendo aqui que há diferenças, né, nas geometrias dos cabos de aço, porque tem os cabos de aço menores, como esses aqui das bordas, né, das laterais, elas possuem as mesmas dimensões, ao contrário dos cabos que estão no seu interior. Então, a cada caso é um caso, né? Então, no caso do aço, dos cabos de aço, se aplica um encruamento para aumentar a resistência mecânica, né? Aplicando uma leve deformação plástica, e depois lá como é que se fala? O entrelaçamento. Você pode entrelaçar apenas rotacionando ou também, além de rotacionando, fazendo a translação dos cabos ou translação junto com rotação, né? E vai girando durante a translação, né, os cabos de aço, vai depender da forma como você vai formar o cabo, tá? Porque, assim, se for pegar o cabo na vertical, né, você pode ver que os cabos menores que formam os cabos maiores, eles podem ser entrelaçados sentido horário e anti-horário, e os fios, eles podem estar mais retos ou podem estar mais na diagonal. Porque cai naquilo que eu falei, né? Durante o entrelaçamento dos fios, né, para formar os cabos, você pode apenas girar, translacionando os fios, ou translacionando e também rotacionando. E aí vai alterar a posição dos fios em relação ao cabo final. Tá? Vocês estão vendo que tem várias geometrias, daqui a pouco eu vou falar, né? Geometrias de cabos de aço, a cada geometria ela possui uma resistência maior ou menor de esforço. Tem alguns cabos de aço que são feitos assim para esticar e resistir apenas a cargas estáticas, como por exemplo de pontes, né? Mas a maioria são feitas, né, para empurrar, puxar, a carga vai de um lugar para o outro, pensando em cabos de aço de cabines de elevadores, pontes rolantes, gruas e também de retroescavadeiras, máquinas voltadas à mineração. Vocês vão ver outras aplicações daqui a pouco. Tá? E alguns mais antigos, né, como de fibras vegetais, estão vendo que elas são entrelaçadas também, para permitir o que? A integridade e também a resistência mecânica. Existem várias formas de configuração das seções dos cabos de aço, né? Por exemplo, essa normal, o que é normal? É quando os fios, elas possuem exatamente o mesmo diâmetro e elas estão extremamente dispostas, né? Como, por exemplo, aqui dispostas em 6. Aí, por exemplo, né, a alma, né, geralmente a parte central do cabo. Então, vamos supor, a normal, dando exemplo de cabo normal, é o quê? 6 fios nas laterais formando hexágono e um no meio, ambos de mesmo diâmetro. Esse é o normal, que é o mais simples. Aí tem o cile, que vocês estão vendo que tem a alma, tem 6 cabos de aço menores nas laterais, e dentro desses cabos de aço menores tem o quê? Fios de diferentes diâmetros. Né? Por exemplo, aqui, tem cada cabo menor, né, tem 3, 4, 5, 8 fios grandes, um intermediário e 8 pequenos. Tá? Então, o cile, a diferença entre o cile e os outros é que o cile tem fios de diferentes diâmetros, inclusive dentro do mesmo cabo menor, que é o que chama de perna. Agora que eu lembrei, chama de perna. Então, tem fios de diferentes diâmetros em cada perna. O filler não, vocês estão vendo que são os diâmetros iguais. E o Roriton, na verdade, seria o quê? Os fios nas laterais das pernas têm um diâmetro e dentro tem diâmetros menores. Talvez o intermediário entre o cile e filler. Filler tem uma variedade maior de diâmetros e o Roriton menor. Tá? Então, como é que ele é composto o cabo de aço? Tem as pernas, né, que são os cabos de aço menores, tá?
Aí tem a alma, nem sempre a alma é composta pelo mesmo material dos fios, geralmente os fios são feitos de aço, a alma pode ser de aço, pode ser de alumínio, pode ser de nylon ou fibra vegetal, que seja, né? E dependendo da aplicação do cabo de aço, ele é necessário passar por lubrificação. Para quê? Para diminuir o atrito entre as pernas e também entre os fios da mesma perna, então tem que ser um óleo bem fino para penetrar, entrar mesmo, né, no interior do cabo de aço, e além de outras propriedades, como muitas aplicações dos óleos, né, que é evitar ingresso de material abrasivo, areia, sujeira, em geral, que pode gerar atritos desnecessários. Às vezes, com atrito entre os fios com as pernas, há uma geração de calor, então dissipa calor. Embora boa parte, né, a maior parte até onde eu sei, né, talvez todos os cabos de aço são operados externamente, então há perda de lubrificante, então tem que ficar aplicando de vez em quando. Tem cabos de aço que geralmente se aplica graxa, exatamente para evitar a entrada de material dentro do cabo, né? O óleo não tem essa facilidade de impedir o ingresso de sujeira, mas ele tem a flexibilidade de transportar sujeira para outro lugar. Por exemplo, ao escorrer o óleo, né, com a gravidade. Tá bom? Que mais? Então, o lubrificante, né, óleo graxa nos cabos de aço serve para quê? Para evitar, ou pelo menos diminuir abrasão, né, ingresso de material indesejável, poeira, cinzas, fuligem, etc. Dissipação de calor em caso de atrito entre as fibras, entre os fios e entre as pernas. Tá? Proteger, né, o material, né, contra a corrosão. Tá? Se for pensar, por exemplo, em fio de aço, né, então tem que proteger contra a corrosão. E contra o desgaste, como já falei, né? Por exemplo, desgaste com o cabo de aço com as polias. As várias arquiteturas, né? Por exemplo, essa primeira aqui, 6 vezes 37, são 6 pernas, 37 fios para cada perna. Pegar o último aqui, o Roriton Myceli, 6 pernas, 41 fios para cada perna. Essa cordoalha 7 fios é que é chamado de normal, tá? Cordoalha 19 fios, normal também, né? Aí vocês estão vendo, por exemplo, 6 vezes 7, eu acho que ela está mais para filler. Tá? Aí vocês estão vendo aqui, regular e lang, que significa regular? Vocês estão vendo que os fios eles estão bem em pé, ao passo que o lang não. Porque para o tal de lang, você faz a translação dos fios e junto com a translação dos fios, a rotação. Que nem um planeta. O planeta se rotaciona e translada dando volta numa estrela. E aí tem sentido horário e anti-horário. Que mais? Materiais, já falei, né? O aço, os materiais ferrosos como os aços, carbono, inox, o que seja, tem essa propriedade de ser encruado, isto é, aumentar a resistência à ruptura, né? Por meio de uma aplicação de uma carga plástica, né? Aí fibras vegetais, como falei de polímeros, né? Nylon, mas também tem o polipropileno, eu vou colocar aqui, polipropileno, nylon. E também amianto, mas amianto entrou em desuso, né, devido aos problemas respiratórios da saúde que tem causado aí o manuseio, né? O lubrificante adequado para cabo de aço, já falei, ser quimicamente neutro, óbvio, né, para evitar aí reações químicas. O próprio lubrificante com o material do cabo possui boa aderência, né? Se fosse água, né, uma gota de água seria a tal da molhabilidade. Possui uma viscosidade capaz de penetrar entre as pernas do arame, ser estável sob condições operacionais, não há uma geração muito grande de calor em cabo de aço. Tá? Dificilmente você nunca vi falar de cabo usado em ambientes internos, um forno ou um compressor, nunca vi. Proteger contra a corrosão, ser compatível com o lubrificante original. Bom, enfim, né? Aí tem a ver com quimicamente neutro, acho que eu vou até apagar. Para mim, parece até bem óbvio. É que tem certas coisas que só percebo depois de montar as apresentações. As formas como elas são montadas, né? Tem lá olhares, tem vários elementos, né? Que servem, né? Para evitar, né? Que eles se desfaçam, né? E também
para conectar um cabo com o outro, um olhar com o outro. Tem lá o tal do mosquetão, que é muito usado em escaladas, enfim. Aí também tem ganchos, né? Estão vendo aqui embaixo. Tem vários elementos assim que são usados nas extremidades e elementos também para unir, para fixar, né, as pontas dos cabos de aço. Vocês estão vendo aqui, por exemplo, CB12. Uma coisa, né? Peguei na internet. Tá? Aí vocês estão vendo aí tem um esticador em cima, no meio, né? Tem um esticador de cabo de aço que é muito comum em, como é que se fala? Antenas e também coberturas, estruturas feitas de lona, né? Para permitir a fixação, né? No chão, no piso. Tá? Daqui a pouco eu mostro melhor. Na verdade, eu mostrei uma foto para vocês quando eu estava falando de parafusos. Aqui também os componentes, né, por exemplo, as presilhas, né, para evitar que se desfaça, né, o cabo de aço. Tá? E aí algumas tabelas, né? Então, é muito comum ver tabelas que mostram o diâmetro, a massa, né? Porque às vezes precisa saber, né, ter conhecimento da massa, né, para verificar se a estrutura que suporta o cabo de aço vai resistir, porque por exemplo, o cabo de aço que está sendo sustentado por pontes rolantes, por gruas. Então, tem que saber a massa para ver se aquela estrutura que o sustente, né, vai resistir a sua massa. Carga de ruptura, né? Eu não vou entrar em detalhes aqui, né? Lógico que quanto maior o diâmetro, maior a resistência. Aqui, de novo, por exemplo, Cile, 6 vezes 19. 6 pernas, 19 fios para cada... 19 fios para cada uma das pernas. 1 mais 9 mais 9, 1 no central, 9 na camada intermediária e 9 na camada externa. Acho que está bem didático, né? Então, geralmente as tabelas têm lá suas dimensões, a massa, né? Quilo por metro e também a carga máxima de ruptura. Mesma coisa nessa tabela e tudo eu peguei na internet. O que pode acontecer nos cabos de aço? Muitas vezes ruptura devido à carga excessiva, devido ao desgaste decorrente à corrosão, devido a esforços cíclicos, esforços muito grandes, em algum momento vai sofrer uma ruptura. Pode ser uma ruptura súbita, aplicar uma carga grande demais, romper de uma vez, ou aplicar sucessivas vezes cargas acima do normal, gerando tensões, gerando deformações plásticas contínuas até chegar no ponto de romper. Né? Às vezes, alguma fricção severa pode arrebentar as pernas, né? As pernas, os fios, né? Na pior das hipóteses, até as pernas, e também corrosão. Aí não tem jeito, não tem manutenção, é jogar fora e comprar um novo. Os problemas que podem acontecer, inclusive, aqui chama gaiola de passarinho, esse segundo aqui. Então, pode ter problemas devido ao amassamento, choques, tá? E também deformações plásticas acima do normal, também porque o que acontece também? Existem alguns cabos de aço em que as pernas, os fios, possuem materiais diferentes da alma. Então, as pernas são feitas de aço e a alma de nylon. Então, na hora de esticar o cabo de aço, eles vão responder ambos de formas diferentes, porque são materiais diferentes. Tá? Aí, aplicações. Mas, gente, a gama é enorme. Tá? Aí, por exemplo, elevador, escavadeira, ponte rolante, junto à escavadeira, outros equipamentos aí para extração de minérios, guindastes, por exemplo, tem umas estruturas em portos, né, que são os portêneres, né, que são as estruturas que retiram os contêineres dos navios e levam para o cais, né, para a terra, ou ao contrário, né? Aí tem cabos de aço de elevadores, também de trens funiculares, né, que até mostrei lá na parte de guias, né, que são estruturas ferroviárias para içar veículos ferroviários, né, inclusive principalmente em trilhos bastante íngremes. Eu vou mostrar as fotos novamente. Tá faltando alguma coisa aqui que eu não sei. Tá, lembrei. Aqui é exemplo de um portêiner em cima, lado esquerdo. Aí tem cabos aí de material sintético com mosquetões. Exemplo bem simples doméstico, né, feito de nylon. Os cabos de nylon para içamento de varais, né, que você faz todo o mecanismo, todo o aparato, coloca umas polias, fixa com olhares aí, com rosca, né, rosca soberba, né, por exemplo, na madeira, para permitir
que levante e abaixe o varal. Alguns cabos de aço, alguns cabos têm lá manivelas, tem motores elétricos para permitir o içamento. Tá? Como vocês estão vendo aí, para içamento de cargas, por exemplo. E também estruturas fixas, como de pontes. Por exemplo, do lado esquerdo é a ponte Pêncio, na cidade Litoral Paulista, na cidade de São Vicente. Uma ponte deve ter em torno de uns 100 anos, mais ou menos. E aí tem os cabos, né, que vão de cabo a rabo e outros na vertical para sustentar toda essa estrutura da ponte, né, que é por onde passam os veículos, onde tem essa tubulação, porque essa ponte aqui, na verdade, ela foi construída inicialmente não para passagem de veículos, mas para suportar o peso dessa tubulação aqui, porque esse aqui antigamente passava esgoto. Então é para transportar esgoto de um lado para o outro, no caso de uma ilha para o continente. E também tem os estais. O que são estais? São estruturas retas típicas de pontes estaiadas. Os estais têm a mesma função dos cabos de aço. Tá? Só que são mais muito usados. Os políticos gostam, né, de inaugurar estruturas com pontes estaiadas, né, que vira até símbolo da cidade. Embaixo é a ponte JK em Brasília. Cabos de aço aí, desculpa, isso é de nylon, né, para pescaria é de nylon. E aí é um exemplo de um trem funicular, que eu tinha falado aí vários vídeos anteriores, né? O que é uma estrutura funicular? É uma estrutura ferroviária típica de terrenos extremamente íngremes, como vocês estão vendo aqui, em que, enquanto um veículo desce, outro sobe. É um cabo de aço só, enquanto desce, outro sobe. Lá em cima tem lá as polias com motor elétrico, com motores, o motor elétrico, né? Em que o motor elétrico é acionado, em algum momento um trem é puxado e o outro desce. Então, toda essa estrutura aqui de cabos de aço, polias e motores permite o quê? Puxar um veículo e evitar o escorregamento do outro, a queda livre do outro. E também o veículo que está subindo, ele pede uma descida súbita do que está descendo. E a gravidade permite o quê? Que o trem que está descendo puxar o que está subindo. Então, um sempre concorda com o outro. Você pode trabalhar de uma forma como essa aqui, que é o quê? 2 trilhos independentes, ou você pode trabalhar com um trilho só, singelo, só que no meio do caminho há uma bifurcação para os 2 veículos não se chocarem. Aí vocês estão vendo que entre os trilhos tem rodinhas, né? Tem polias não, né? Tem cilindros, né? E que permite a passagem, né? a guia dos cabos de aço, né? Bom, como no caso aqui em Santos, né, Litoral Paulista, um trem desce, outro sobe. E aí no meio do caminho há uma bifurcação. E aí, por exemplo, para baixo está descendo, para cima está subindo, tá? Aí vocês estão vendo aqui, no veículo número 1 tem um cabo de aço, no outro 2 aqui vocês veem o cabo de aço, que é o mesmo cabo de aço. Vocês estão vendo que baixo não tem, porque um está puxando o outro. Tá? Aí já é na Serra do Mar, Litoral Paulista, mas é uma ferrovia já abandonada. Porque a década de 70 existia, né? A atração por cabos de aço, na estrutura funicular, para vencer em torno de 700 metros. Então, era 3 que saiu do nível do mar, chegava até 700 metros de altitude. E por que 3 trilhos? O veículo do lado direito pegava o trilho da direita e do meio, e do outro lado, né, do meio e do lado esquerdo, chegava no ponto que o trilho do meio se bifurcava, né, exatamente para evitar choque entre os trens, né? Só que não é um cabo gigante, né? Então, como falei, vencer uma diferença altimétrica de 700 metros. Então, o que os engenheiros fizeram, né? Os construtores fizeram? Construíram várias casas de máquinas, né? Várias turbinas a vapor com caldeiras no meio do caminho. Então, construíram lá uma casa de máquinas, por exemplo, numa cota 100 metros de altitude, outra 200, outra 300, outra 400, até chegar nos 700. E aí os cabos de aço, né, elas puxavam os trens até uma certa altura. Aí chegava perto da casa de máquinas, retirava o gancho, né,
que acoplava o cabo de aço com o veículo e acoplava com o outro cabo de aço que puxava na casa de máquina seguinte. Dava trabalho? Dava. Então, imagina quanto tempo que demorava para subir a carga, passageiros, do nível do mar até lá em cima e o contrário. E cai naquela história também. Mesma coisa desses veículos turísticos. E quando uma composição subia, outra descia. E quando a composição que descia era muito leve, muito mais leve em comparação à que subia, colocava-se caçambas cheias de água para equilibrar o peso. E essas caçambas cheias de água de cachoeiras da região, né? Colocava a água nessas caçambas para aumentar o peso e aí permitia descer, porque, como eu falei, o trem descendo, ele puxa outro que está subindo. E o trem que está subindo, ele evita o escorregamento do que está descendo. Mas, mesmo assim, precisa de ter alguma força motora aí para acionar os cabos de aço, que pode ser motores elétricos, como esses trens turísticos, mas aqui no caso da Serra do Mar, no litoral paulista, usava turbinas a vapor, usando lenha. Queimava a lenha nas caldeiras, acionava as turbinas a vapor, que acionava grandes polias, que acionavam os cabos de aço, e elas conectavam aos trens. Bem engenhoso, né? Exemplo como era no passado. E exemplo de uma casa de máquinas que foi preservada, com as suas polias e seus cabos de aço. Imagina o trabalho que era. Só que na década de 70, todo esse trabalho foi substituído, então, ao invés de ter cabos de aço, foi introduzida grandes cremalheiras. Para quê? Para os trens, tanto que tiverem subido quanto descendo, elas engrenarem nessa cremalheira que é como se fosse um terceiro trilho. Da mesma forma que tem linhas de metrô, por exemplo, em São Paulo, que o terceiro trilho é o que energiza o veículo, né, o que fornece energia elétrica, no caso, o terceiro trilho é para garantir a segurança na descida e também na subida. Só que aí a propulsão é no próprio veículo. Ao passo que nos sistemas funiculares, a propulsão é externa, porque os veículos não possuem motor elétrico interno. A propulsão está fora dos veículos. No sistema com cremalheira, não. A propulsão é no próprio veículo. Cabos de aço também para estruturas aí de teleféricos. Por exemplo, do lado direito é a cidade que tem a maior rede de teleféricos do mundo, que é a capital da Bolívia, La Paz. Mas tem várias cidades brasileiras que possuem teleférico, desde de cadeirinha, né? Do lado esquerdo é a cidade turística de Campos do Jordão, interior paulista. Bom, aí coloquei aqui, né, a estrutura do cabo de aço. Isso aqui, na verdade, é um cabo usado para acionamento do freio de mão, né? É cabo de aço com cobertura aí de material polimérico. O uso dos cabos de aço, retroescavadeiras, estrutura para... Como que se chama? Se não me engano, é para batistaca, lembrei. Aí tem várias aplicações, alto-forno, né, para transporte de material para cima, né, para carvão, calcário, minério de ferro. É um carrinho, né, mas até onde eu sei é mais comum usar esteiras, né, correia transportadora. E muito importante, quando você faz um projeto mecânico, escolhas, né, de cabos de aço, é lógico que quanto mais largo, né, quanto maior o diâmetro do cabo de aço, melhor, porque resiste mais às cargas, mas tem a questão do peso, né? Porque o cabo de aço vai ser suportado por ganchos, por polias, né? E os fatores de segurança aumentam de acordo com a questão da segurança, presença de pessoas. Elevador de passageiros, o fator de segurança é maior do que elevador de obra, né? Geralmente que de passageiros tem pessoas, né? Elevador de obra é uma ou outra pessoa, às vezes cargas, né? Então, os fatores de segurança são maiores naquelas situações que envolvem vidas, elevadores, né? Em comparação, por exemplo, a pontes rolantes, cabo para tração no sentido horizontal, enfim, né, que é apenas para transporte de carga. Sentido horizontal, né, tá no piso, tá no chão, geralmente, né? Então, por isso que aqui, o fator de segurança, o que seria exatamente? Você vê na tabela, a resistência daquela carga é 1.000, então você vai aplicar no máximo 200. Devido às inseguranças decorrentes, às inseguranças do material, ao processo industrial na confecção dos cabos e também, principalmente, devido ao seu uso prolongado, ao seu uso extenso,
Com o passar do tempo, é natural que os materiais sofram aí uma queda da sua... alterações da estrutura metalográfica, presença de trincas, bolhas, incrustações, etc. Aí tem a questão das sujeiras, eventualmente falhas na lubrificação. Então, por isso coloca em fator de segurança para garantir que aquele produto não vai ter problemas. Tá? Aí, a fórmula da deformação elástica, né? Deformação elástica, aquela que vai e volta, né? Carga aplicada vezes comprimento do cabo sobre módulo de elasticidade e sua área metálica. A área metálica é o quê? É a soma das áreas das seções, das áreas das seções de todos os fios. E como é que mede? Dessa forma como vocês estão vendo aqui com o paquímetro, sempre no diâmetro maior. Tá? Como vocês estão vendo aí nessas ilustrações. Está terminando. Nas consultas ou pedidos de cabos de aço deve ser indicado diâmetro, construção, vocês estão vendo que tem diferentes diâmetros, diferentes números de pernas, arames e a composição, né? Cile, normal, filler, Warrington. Tipo de alma, fibra, sintética, natural. O aço, torção, regular o Lang, direita e esquerda. Pré-formação, tá? Lubrificação com o 100, categoria de resistência dos arames à tração, carga de ruptura mínima, acabamento polido galvanizado, indicação de aplicação, comprimento. As aplicações são as mais diversas, né? Só para mostrar aqui, né? Por exemplo, a CIMAF, que é uma marca bem conhecida de cabos de aço, tem trocentas aplicações. Que vai, por exemplo, elevadores. Muitas das informações que eu coloquei na apresentação, peguei desse catálogo aqui da CIMAF. Eu vou colocar aqui de trás para frente, tá? Por causa das aplicações. Guincho hilo, por exemplo, né? Para tombamento de caminhões, como por exemplo de cana-de-açúcar nas usinas. Tem estruturas, né? Tem aquelas estruturas, né? Para coberturas de lona, para anfiteatros, por exemplo. Balancins, que é aqueles elevadores usado, né, em ambientes externos a grandes estruturas como prédios, pessoal fazer limpeza, manutenções, reparos, gruas, estruturas aí, espinhal aí é para pescar, para pescaria, né? Pescaria não, né? Uma coisa simples, né? Para manutenção de redes, né? Para captura de peixes, né? Em grandes quantidades, e também os cabos de aço aqui das estruturas das embarcações. Que mais? Guindastes, eu tinha comentado, cabos elétricos e também cabos para sustentação de antenas de comunicações, tá? Proteção de rodovias, tá? Não é, assim, nem todo mundo conhece, né? Mas também você pode fazer cabos bem esticados, né? Para como guarda-corpo, né? Principalmente em caso de pontes, diques, estruturas assim com grandes variações altimétricas, né? Pontes pensis, né? Cabos para pesca, redes, tá? Gente, tem muita coisa, cabos em geral, estruturas offshore, para sustentação, por exemplo, de boias, tem até estrutura chamada umbilicais, né? Transporte lá, que são as tubulações, né, que transportam petróleo e gases, para perfuração de poços, para batistaca, aí, ó, perfuração de percussão, elevadores, né? Conectar aí, né, os contrapesos com as cabines, né, e junto com elas tem lá as polias, altos fornos, já coloquei exemplo, teleféricos, tem teleférico que transporta carga, minérios, por exemplo, tá? Transporte de carrinhos de minério, né, algo equivalente aí. Também tem algo parecido com funiculares, mas para mineração não é funicular. Funicular, basicamente, é um veículo descendo, outro subindo. Destaque, eu já falei. Transporte de toras de madeira, dragas, pontes rolantes, guindastes que eu já falei. Né? É isso, tá? Escavadeiras. Então, tá. E também tem os vários catálogos. Como eu já mostrei anteriormente, nessa da CIMAF tem, sei lá, 30, 40 tabelas diferentes, né? Existem vários tipos de cabos de aço. Tá? Cara, acabei descompartilhando assim, não sei se tem mais alguma coisa. Espera aí, só um minutinho.
Cadê? Eu me perdi aqui. Tá, é isso mesmo, tá? Aí tem o próximo vídeo que eu vou falar sobre transmissão por roscas, engrenagens e canes também. Então é isso, tá, gente? O vídeo está ficando longo demais. Até o próximo. Até logo.